Nos trechos onde houver sinalização permitindo a ultrapassagem, como se deve proceder para ultrapassar outro veículo com segurança? Bom, aqui a sinalização permite a ultrapassagem. Como proceder para ultrapassar com segurança? Sempre buzinar para o veículo a ser ultrapassado. Olha, a buzina ela pode ser usada em duas circunstâncias no trânsito. Uma, dentro do perímetro urbano ou fora do perímetro urbano, quando quiser alertar outros usuários à via a fim de evitar uma situação de risco ali. E também fora do perímetro urbano, somente fora do perímetro urbano, quando você quiser ultrapassar alguém. Você pode sim dar um toque breve na buzina. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Sempre buzinar para o veículo a ser ultrapassado. Sempre é casca de banana. Quem estuda com a gente sabe disso. Eu ensino no nosso curso online várias técnicas que são usadas para poder eliminar alternativas que têm armadilhas. E essa é uma delas. Se você não faz o nosso curso, aqui embaixo, ó, autoescolaonline.net, está o endereço aqui embaixo. Você vai clicar aqui e vai procurar cursos online. Matricula lá que você vai aprender essa e várias outras pegadinhas, armadilhas aí e ficar ligado para não cair nisso. Então, sempre aqui está fora, alternativa A, eliminada. Conservar a distância lateral mínima de 50 centímetros do veículo a ser ultrapassado. Quando a gente vai ultrapassar, a gente tem que conservar uma distância lateral sim, mas o Código de Trânsito Brasileiro nem em nenhum lugar fala que essa distância é de 50 centímetros. Aliás, não existe essa definição de distância lateral de segurança para veículos a serem ultrapassados. Só para bicicleta que o código estabelece 1,5 metro, vai passar para uma bicicleta, 1,5 metro de distância lateral. Fora isso, não existe a distância pré-estabelecida em metragem ou centímetros, tá bom? Existe sim a regulamentação de manter uma distância lateral, mas é a distância lateral de segurança. Não estabelece qual é a metragem. A alternativa B está fora. Alternativa C, só ultrapassar se a faixa no sentido contrário do fluxo estiver livre. Olha, quando eu vou ultrapassar, uma das preocupações que eu devo ter, é que a contramão, a faixa de trânsito que eu vou usar para fazer a ultrapassagem esteja livre. Mas não é totalmente livre. É livre numa extensão suficiente para que eu faça a manobra com segurança. Imagine que você está numa reta de 10 km. Lá no início da reta, você vê que vem um veículo. 10 km. E você está num trecho onde é permitido ultrapassar. Você não vai ultrapassar porque lá no início da reta vem um veículo? Ela está na faixa do contrafluxo, não é, legal? Só ultrapassar se na faixa do sentido contrário estiver livre. Ela não está livre, está vindo um carro de lá para cá. Então não é o fato de estar totalmente livre, é a distância que esse veículo está. Então só aqui, ó, que é o grande tchan do negócio, é a casca de banana. Assim como o sempre, o só também é uma casca de banana. Alternativa C está fora. Alternativa D, mudar de faixa. Sim, quem vai ultrapassar muda de faixa. E retornar, acabou de ultrapassar, você vai retornar para a sua faixa de origem. Logo em seguida, a faixa normal de tráfego, voltar para onde você estava, visualizando o veículo ultrapassado pelo espelho retrovisor. Quando você vai ultrapassar, assim que você conseguiu visualizar o veículo que você está ultrapassando pelo retrovisor ali, você já pode retornar, você vai voltar sem fechar, dar aquela chamada fechada no veículo que você está ultrapassando. A alternativa D aí é a resposta, tranquilinho. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Ao atravessarmos por locais onde haja fumaça, o que nós devemos fazer, hein? Diminuir a velocidade somente? Olha, diminuir a velocidade para passar sob uma circunstância ou situação de risco é sempre uma boa ideia. Agora, esse somente aqui é o que quem estuda com a gente sabe que é uma bitela de uma casca de banana. O somente, na maioria das vezes, 90% das vezes, vai fazer com que a alternativa esteja errada, que ela seja falsa. E nesse caso aqui, não foi diferente. A alternativa A está fora, porque você deve diminuir a velocidade sim, mas não é somente não, você pode fazer outras coisas aí. A alternativa B diz que você deve aumentar a velocidade. Obviamente que não, sob uma situação de risco, uma circunstância de risco, você não vai aumentar a velocidade. Fechar os vidros e ligar os faróis altos. Olha, fechar os vidros é uma boa ideia porque não vai permitir que a fumaça entre no carro. Ligar os faróis é uma boa ideia porque vai ajudar que outras pessoas que estejam vindo ali dentro da nuvem de fumaça te visualizem com mais facilidade. Agora, faróis altos... Farol alto provoca ofuscamento na visão de quem vem em sentido contrário. Não é uma boa ideia e ainda tem um outro problema. Sob neblina, cerração, fumaça, se você joga o farol para cima, o farol alto, ele clareia o quê? Fumaça. Aí que você não vai enxergar nada mesmo. O ideal é que o farol seja projetado para baixo para você ver a pista, o pavimento, a sinalização ali. Sinalização
pintada no chão, sinalização horizontal. Então, farol alto aqui não é adequado. Alternativa D, fechar os vidros, tudo bem. Diminuir a velocidade, ótimo. Ligar os faróis, bacana. Baixos, opa, aqui corrigiu o problema da alternativa anterior. A alternativa D é a resposta a ser marcada. Um condutor defensivo deve procurar forçar a sua concentração no ato de dirigir. Esse forçar aqui, até que eu nem gostei. Eu acho que teria ficado melhor que o termo focar, né? Concentrar. Aqui na frente até fala, né? Concentração. Focar, fixar a sua concentração no ato de dirigir. Acostumando-se a observar sempre, é outro termo que eu não gosto, é o tal do sempre, e alternadamente os fatores abaixo, exceto. Esse exceto aqui não é nem uma questão de gostar, eu tenho um ódio mortal por ele. Detran já era para ter eliminado isso das questões de prova. Então vamos analisar. O condutor defensivo deve procurar se concentrar no ato de dirigir, acostumando a observar alternadamente os fatores abaixo, exceto qual desses fatores que ele não precisa observar. Uma dica que eu sempre dou, vou repetir aqui, quando tiver o exceto e na questão não tiver a palavra não, você faz o seguinte, para ficar mais fácil, olha, risca o exceto e coloca um não. Aonde que eu vou colocar esse não aqui, ó? Condutor defensivo deve procurar forçar a concentração no ato de dirigir, acostumando a observar sempre alternadamente os fatores abaixo. Então, a não observar, acostumando-se a não observar sempre alternadamente. Muito bem, vamos ver aqui, ó. O que ele não deve observar? Os retrovisores? Os retrovisores ele deve observar, então não é essa a resposta. Ele deve observar a movimentação de outros veículos à sua frente, na traseira e laterais? Isso ele deve observar, então não é essa a resposta. Ele deve observar a utilização de telefone celular através do Viva Voz? Não, ele não vai observar a utilização de telefone celular. Certamente é essa a resposta. Ele deve observar a movimentação dos pedestres, em especial nas proximidades dos cruzamentos? Sim, isso ele deve observar. A questão está pedindo qual que ele não deve observar. Alternativa D está fora. Resposta C aí para gente. Quando ocorre a aquaplanagem? Quando se transita em pouca velocidade? Olha, aquaplanagem é a perda de aderência, perda de contato do pneu com a pista, com o solo, com o pavimento, em razão de uma fina camada d'água formada ali, ó, na pista. Isso normalmente vai acontecer em locais planos, onde o escoamento da água é ruim, em retas, porque nas curvas, normalmente, pelo menos é o que a engenharia de tráfego aí recomenda, é que nas curvas a pista seja sobrelevada do lado externo. Então ali já não vai haver esse espelhamento d'água, que diminui o risco de incidência de aquaplanagem. E então a aquaplanagem ela vai acontecer, na maioria das vezes, em quase sua totalidade, em retas, e é justamente onde o motorista anda um pouquinho mais. Lembrando que velocidades acima de 50 km por hora já começam a incidir aí no risco de acontecer a aquaplanagem. Então, dentro da explicação que eu já dei, ó, já sabe o que é aquaplanagem, que é o fato do veículo deslizar naquela camada d'água. Não tem relação com pouca velocidade, não, é muita velocidade. Muito assim, acima de 50 por hora já corre o risco. Alternativa B, quando se transita em pista irregular, não necessariamente. A pista plana, aliás, não necessariamente, não é. A pista plana é que vai permitir ali o espelhamento d'água, então não é esse caso. Quando se transita em pista alagada, também não é, porque o alagamento, o grande volume d'água, tem um outro efeito, que é o travamento das rodas ali, o bloqueio, a resistência nas rodas, onde o veículo vai se sentir preso, que barulho, assim, vrr, e você sente o veículo prendendo. Não é esse o caso. A aquaplanagem, o veículo desliza sobre a água, como se estivesse andando sobre um sabão mesmo. E a alternativa D é quando se forma uma fina camada de água entre a pista e o pneu, desestabilizando o veículo. Essa é a resposta, letra D. A pressão sonora máxima permitida em decibéis é de... Aqui o examinador não mencionou pressão sonora de quê? Certamente aí é de emissão de ruído de veículos. É estranho que a palavra pressão, né? Porque som medido por pressão é pressão mesmo, o termo usado. E decibéis aqui é o índice utilizado para medir a intensidade do som. A gente mede a altura em metros, o peso em quilos, a distância em quilômetros. A intensidade sonora é medida em decibéis. Bom, essa é uma questão que é de decorar mesmo, não tem macete, aqui na questão não tem nenhuma pegadinha, nenhuma armadilha. E é o seguinte, até 2016, o índice máximo permitido de emissão de ruídos era esse aqui, ó, 80 decibéis. Só que em 2016 saiu a resolução 624 do CONTRAN, mudando isso. Aqui estabelecia 80 decibéis, aqui era 204, a resolução 204. Não precisa saber disso não, tá? Guardar esse número de resolução não, só explicando para vocês, caso vocês resolvam pesquisar. Então o que acontece? Em 2016 saiu a resolução 624, revogando a 204 e acabando com esse índice aqui. Sabe qual que é o índice hoje permitido?
Nenhum. Qualquer ruído audível do lado externo do veículo caracteriza infração de trânsito, desde que esteja causando perturbação ao sossego público. Alguém ligou lá, só tem um carro passou aqui com som alto. Dá para escutar do lado de fora do veículo, não precisa nem estar tão alto, mas dá para escutar do lado de fora do veículo, é infração de trânsito. Então hoje a resposta seria nenhuma das respostas acima, porque não tem mais índice tolerável. O condutor de veículo automotor estará agindo corretamente quando ultrapassar qualquer veículo lento em viadutos ou cruzamentos. Olha, essa palavra qualquer, ela é uma palavra muito ampla, ela abre muitas possibilidades, o que acaba gerando contestações a depender do contexto da pergunta. Nesse caso aqui, então, olha só, vai ultrapassar um veículo lento? Sim. Agora, em cima de viadutos e dentro de cruzamentos? Absolutamente não. Resposta A, fora. Ele estará agindo corretamente, então, quando ele der preferência de passagem ao veículo que vier pela esquerda. Para começar, preferência para veículo é quando vem pela direita, não pela esquerda. E aqui ainda fala num cruzamento sinalizado. Se tem sinalização, não tem nem que aplicar regra de preferência, ou seja, a alternativa foi bem bagunçada. Ela foi colocada aqui para mostrar para você assim, não é essa mesmo, tá? Não marque ela. Alternativa C, quando ele der preferência de passagem aos pedestres, joia. Que estiverem nas faixas de segurança, faixa pedestre, joia. Onde não existir sinal luminoso, joia também. Tem muita gente que fica em dúvida nisso aqui, ó. Ah, não existe sinal luminoso, não tem semáforo. O pedestre tem preferência? Tem. Porque quando tiver o sinal luminoso, o semáforo, o pedestre só vai ter a preferência quando estiver aberto para ele, fechado para os carros. Agora, se não tem sinal luminoso, se não tem semáforo, o pedestre vai ter a preferência na faixa sempre. Aí você condutor, deve parar e dar a passagem para ele. Certamente será essa a resposta. Vamos analisar a D. Ultrapassar pela contramão, beleza, ultrapassagem é pela contramão mesmo, não é sempre, mas ela pode acontecer pela contramão. Veículos que estejam parados em fila junto aos sinais luminosos, semáforos. Gente, não pode ser infração de trânsito ultrapassar veículos que estejam parados no semáforo, tá? Então a alternativa D está fora, a resposta C mesmo. Para melhor ser notado no trânsito, o condutor deve ligar o limpador de para-brisa. Vocês acham mesmo que ligando o limpador de para-brisa ele vai ser melhor notado no trânsito, ao ponto assim de alguém não vir ultrapassando de lá para cá, porque está vendo ele com o limpador de para-brisa ligado? Absolutamente não. Acender os faróis nos períodos de lusco-fusco. Olha, acender os faróis é uma boa ideia. Inclusive, hoje em dia, é até obrigatório que ande com os faróis acesos, os faróis baixos acesos durante o dia nas rodovias. Mas o que é esse lusco-fusco? É aquela transição do dia para a noite, é o cair da noite, a depender da região que você mora ou da época do ano, está ali por volta de 18 horas. Então, acender os faróis nesse período é uma boa ideia, pode ser essa a resposta. Utilizar o pisca-alerta sempre que imobilizado nas margens da via. Utilizar o pisca-alerta, sim, você vai ser notado, mas sempre que você estiver imobilizado nas margens da via, imagine, você foi para o acostamento para aguardar, fazer uma manobra, qualquer coisa, aí você vai ligar o pisca-alerta? Absolutamente não. Esse sempre aqui é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe quais são as cascas de banana. E quando aparecem essas cascas de banana nas alternativas, essa alternativa tem 90% de chance de estar errada. E nesse caso aqui não foi diferente, a alternativa C está fora. Manter o capô do motor aberto e o triângulo de segurança posicionado atrás, não falou atrás de quê? Quando o veículo apresentar defeito mecânico. Muito bem, o veículo apresentou um defeito mecânico, a recomendação aqui é abrir o capô, aqui ainda está falando capô do motor, não é nem do motor, né? Capô do carro, está sobre o motor, mas tudo bem. Então manter o capô aberto e o triângulo de segurança também posicionado lá. Beleza, o triângulo de segurança, ótimo. Teve um defeito mecânico, veículo na margem da pista, colocar o triângulo de segurança para sinalizar o local. Mas esse capô aberto, aqui na questão está dizendo, ó, o condutor deve. O que é deve? Esse deve aqui é de dever, de obrigado, obrigatório. Ele deve abrir o capô e deixar o capô aberto? Onde está escrito isso na legislação? Lugar nenhum. Então esse aqui está fora, a resposta é a letra B mesmo. O condutor de veículo deve dar preferência de passagem ao pedestre. Vamos analisar. Quando é que o condutor tem que dar preferência ao pedestre? Olha, pela regra, pela norma é uma coisa, pela direção defensiva é outra. Dar preferência ao pedestre pela direção defensiva é sempre. Ah, ele entrou na sua frente estando totalmente errado, ele errado. Você vai passar por cima dele? Não. A direção defensiva, os princípios, né, de convivência e sobrevivência regem isso. Você não vai passar por cima da pessoa porque ela cometeu um erro. Já pensou, se você como motorista cometer um erro, um caminhoneiro, um carreteiro passar em cima de você, se achar no direito de passar em cima de você, não tem como, né? Então, pela direção defensiva é uma coisa. Agora, pela
pela regra. Então presta muita atenção na hora da prova no que a questão está abordando. É uma questão de legislação, de trânsito? Aí é norma. Aí é uma questão de direção defensiva? É uma questão de conduta. Então aqui não especificou, porque isso aqui não é uma prova, é só uma questão. Lá na prova vai estar tudo separadinho. Mas aqui é pela norma, tá? Pela legislação. Então o condutor deve, presta atenção, deve, dever, obrigação, dar preferência para o pedestre quando? Somente quando se tratar de deficiente físico. A começar pelo fato de não existir na legislação de trânsito algo que dê preferência ao pedestre que seja deficiente. Ah, mas é um deficiente. Ele tem dificuldade de mobilidade. Tudo bem, é o que eu acabei de falar. Pela regra de boa convivência, conduta, vai deixar ele passar, mas pela norma, pela regra de trânsito, não é. Isso não é critério, parâmetro para estabelecer a preferência dele na passagem ali. E ainda tem um outro problema. Aqui diz somente. Então quer dizer que eu só vou dar preferência quando ele for deficiente físico, quando ele for um idoso, uma criança. E aí? O somente, para quem estuda com a gente, sabe que é uma casca de banana, é uma armadilha colocada, assim como outras palavras que são cascas de banana. Eu costumo falar isso lá no nosso curso, tá? Para quem não sabe, autoescolaonline.net, cursos online, vai lá, tem o nosso curso, você matricula lá, eu mostro todos esses macetes. O somente é uma casca de banana. Apareceu somente na sua questão, meu amigo, a chance da alternativa estar errada é de 90%. Não é 100%, mas 90%. Então tem somente aqui, pode eliminar. Até porque faz todo sentido, né? Aliás, não faz sentido. Ó. Somente quando se tratar de deficiência física você vai dar preferência para o pedestre atravessar? Não é. Outra vez, ó, somente quando se tratar de crianças e idosos. Se não foi a letra A, a letra B, o mesmo raciocínio, concordam? Na faixa própria, a faixa de pedestre eu tenho que dar preferência. Desprovida de sinalização semafórica. Olha que curioso. Vamos deixar essa aqui em stand-by, depois a gente volta nela. Olha a alternativa D. Somente nas faixas de segurança? Bom, na faixa de pedestre eu tenho que dar preferência, já sei. Mas somente nelas? Olha o somente aqui de novo, ó. Apareceu somente, elimina. De cara aqui, essa questão foi dada, né? Quem usar a técnicazinha da casca de banana que eu ensino, já vai chegar na letra C, que é a resposta. Agora vamos analisar aqui. Na faixa própria desprovida de sinalização semafórica, porque veja bem, se na faixa de pedestre tiver semáforo e esse semáforo estiver aberto para os veículos, o condutor não tem que dar preferência para o pedestre, não. Veja bem, isso pela regra, gente. Se ele subitamente pulou na frente e entrou atravessando, você não vai passar por cima dele, já falei isso. Mas pela regra, tem faixa de pedestre, tem semáforo, o pedestre tem que esperar o semáforo fechar para os carros, abrir para ele poder atravessar. Agora aqui diz, ó, desprovida de sinalização semafórica. Não tem semáforo. Então vejam bem, se tem a faixa de pedestre e não tem semáforo, aí meu amigo, o pedestre chegou, colocou o pé na faixa, você tem que imobilizar o seu carro, deixa ele atravessar, ok?